Paz e graça, queridos, ótimo dia a todos. Eu sou o irmão Almir, do canal Defesa da Fé. Hoje iremos tratar de um assunto apocalíptico, apologético, de um assunto escatológico. É a apostasia. A apostasia é um dos sinais que precedem a vinda do anticristo. É um dos sinais do fim dos tempos. Então, queridos, haverá uma grande apostasia na terra, de acordo com a palavra de Deus, pelo qual, após esse momento, ou durante esse momento de grande apostasia, se manifestará o anticristo, o filho da perdição. Mas, afinal de contas, o que é apostasia? Apostasia é uma palavra de origem grega, que quer dizer apóstasis. Apartar-se de alguma coisa. É diferente da palavra santo, que quer dizer apartado do mundo, apartado das impurezas. Apostasia é apartar-se da pureza, é o contrário. É algo que estava nos princípios e foi abandonado, ou que anda à margem dos princípios, mas não anda de fato nos princípios. Eu não vou falar nem em algumas igrejas por aí que em seus encontros distribui rosa ungida, sal grosso, que distribui a vassoura santa ou água de Israel. Eu não vou falar nem nisso, porque eu não vou perder meu tempo, porque essas igrejas já apostataram há muito tempo. No seio dessas denominações, a essência, a palavra que predomina lá, não é a salvação, não é mudança de vida, não é resgate de alma. É a vida humana em prioridade. Então, queridos, vamos falar das igrejas históricas, as igrejas que têm um cenário histórico em que trazem de fato a essência do Evangelho, a pregação da palavra de Deus para libertação de vidas, que trabalha com o intuito de resgatar almas, que manda missionários no mundo inteiro, que quer ver o homem mudando o seu interior, se desenvolvendo espiritualmente e tendo uma vida dedicada a Deus, uma vida transformada pelo poder de Deus, uma nova criatura, onde essa pessoa agora vive em obediência e observância na palavra do Senhor. Existe um grande perigo que, mesmo em igrejas históricas consideradas, igrejas que pregam de fato a palavra de Deus, mas nesses últimos dias existem muitos falsos líderes, falsos mestres, que têm trazido no seio de muitas igrejas um falso evangelho. E o perigo do falso evangelho é que ele atrai falsas conversões, falsas convicções, pessoas que estão mergulhadas, atoladas no pecado, não houveram mudança de vida de nenhuma forma, estão acomodadas, adquiriram para si a apostasia no seio de algumas dessas igrejas, algumas dessas denominações, cujo qual muitos líderes não têm trazido um evangelho essencial, têm medo de trazer a sã doutrina que confronta o pecado, que faz com que aqueles membros venham fazer uma introspectação, que venha ver que está precisando de mudar, mesmo tendo confessado a Cristo, mesmo fazendo a comunhão no seio de uma igreja que é historicamente verdadeira, mesmo estando fazendo parte de um conjunto, mesmo doando para a obra, mesmo indo evangelizar, mesmo pregando a palavra de Deus, mesmo estando em um conjunto de louvor, de dança ou de evangelismo, seja lá qual for, existem muitas pessoas que fazem parte de tudo isso, mas não tiveram mudança de vida.
não tiveram um encontro verdadeiro com Deus, não tiveram a experiência com Deus ainda, porque existem muitas igrejas que a palavra que predomina, as estratégias são humanas, tem tentado atrair pessoas através do louvor. As equipes muito bem formadas elaboram uma parte de ministração de louvor muito bonito, às vezes pela parte teatral, às vezes pela parte de dança e às vezes pela palavra mesmo, mas uma palavra manca, uma palavra muito delicada, pelo qual não confronta os princípios, não fala da mudança radical que o Evangelho traz. O Evangelho nos traz uma palavra que ela é inconformada com a mesma maneira de viver que as pessoas tinham no mundo. O Evangelho traz uma palavra de arrependimento, de mudança de vida, mudança de expectativa, faz com que o homem reflita a cada dia o quanto ele precisa de arrependimento, o quanto ele precisa de Deus, o quanto ele precisa de seu interior ser mudado, seus atos, suas atitudes, que é uma vergonha, e que ele precisa sempre refletir nisso para que ele possa estar fresquinho na mente dele, a consciência do temor a Deus. Mas muitos líderes, muitos pregadores têm evitado trazer esse tipo de mensagem nos seus púlpitos, às vezes com medo de perder as ovelhas, às vezes percebem as ovelhas se perdendo, mas não fazem a parte deles, não ligam, não vão confrontar, não vão conversar, não vão tratar a parte espiritual, não trabalha pelo desenvolvimento espiritual dessas pessoas, e essas pessoas se acomodam no seio das igrejas, se acomodam no departamento em que estão, e elas apostataram já há muito tempo, são apóstatas, são desviados dentro da igreja, que vivem em práticas de pecado, que são apontados pelas pessoas, onde dão um mau exemplo, onde não demonstram mudança, onde ninguém sente nelas nenhuma transformação, onde o linguajar é igual do mundo, onde suas vestes são identificadas igualzinha às pessoas do mundo, onde não houve uma mudança genuína, onde a palavra que escutam é uma palavra que não promove nelas uma reflexão da vida em que estão levando, um arrependimento, onde não tem uma tratativa, um tratamento individual na vida dessas pessoas. Infelizmente, essas pessoas apostataram. Elas vieram para uma organização social onde as pessoas que pensam da mesma forma gostam de se encontrar, porque gostam do ambiente, porque aprenderam a gostar dos amigos que estão lá, porque gostam de participar do conjunto, gostam de cantar, gostam de usar o microfone, gostam de pregar, mas individualmente não houve nenhuma mudança. A concepção do Evangelho que há na vida dessas pessoas, na mente dessas pessoas, é algo muito light, muito à margem daquilo que é real, daquilo que de fato existe, e o maior perigo de todos. Essas pessoas que vivem nessa vida barata, essa vida distante, artificial na presença de Deus, elas são conformadas que estão salvas. Alguns tentam até imitar, dublar a unção do Espírito Santo. Eu já vi inúmeras pessoas que fecham os olhos, se espremem todas, fazem careta, fazem carinha feia, carinha de choro, para tentar imitar, transpassar pela sua expressão facial, corporal, a unção de Deus naquilo que eles estão falando, estão tentando transmitir no louvor, mas muitas das vezes é o fingimento, é algo que forçado, é algo que as pessoas que de fato têm a unção de Deus, elas percebem que aquilo é um teatro, que aquilo é ridículo, que aquilo é uma tentativa de passar espiritualidade. Olha, queridos, quem só conhece a parte falsa vai ser enganado.
vai olhar e vai dizer: olha como fulano está cheio da unção. Mas quem conhece o verdadeiro, quem tem a unção do Espírito Santo, tem discernimento espiritual, e vai olhar para aquela pessoa e vai entender, vai sentir, porque a unção verdadeira, a autoridade que Deus dá, ela é transpassada pelo olhar, pelo falar, pelas expressões, pelos gestos, fazem parte da vida daquela pessoa. Existem muitas pessoas que querem ter a sensibilidade quando estão pregando, quando estão ministrando, quando estão louvando. Olha para aquelas outras que estão no púlpito e invejam. Dizem por que eu não sou sensível daquela forma, porque eu não sou cheio da graça daquela forma, porque eu não falo com aquela ousadia, porque eu não sinto a mesma coisa que ele sente, que ela sente, que aquela mulher abençoada sente quando está ministrando, quando está louvando. Por que não transmite para a igreja? É porque muitas vezes você não tem tido um encontro com Cristo verdadeiro. Você não tem buscado em casa no devocional. Você não tem se enchido da presença de Deus, não tem cultivado, não tem desenvolvido a sua vida espiritual. Isso reflete na tua vida na igreja. Isso reflete quando você vai usar de oportunidade. Muitas pessoas, o único momento espiritual que tem com Deus é quando vai no templo, na igreja, no culto. E por isso são vazias e são secas, porque isso reflete verdadeiramente, poderosamente, nos púlpitos, lá no momento da ministração, lá no momento do louvor, no momento que você está usando os instrumentos de Deus, no momento que Deus quer te usar, tu está como uma videira seca, que não tem nada, só tem folhas, mas não tem frutos, só tem aparência, mas não tem nada para dar, para oferecer, não tem a unção do Altíssimo, não paga um preço para ser cheio do poder de Deus e transmitir para o faminto. Não tem buscado na palavra, não conhece Deus, não conhece a unção do Espírito Santo. Quer dizer, tem muitas pessoas que apostataram, que começaram bem, terminaram mal. Não foram tratadas, não foram higienizadas, não foram buscadas, não houve nenhum cuidado com essas pessoas. 2 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo 3. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A palavra que fala sobre a apostasia. Existe também Jesus falando, quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra. Existirá cada vez mais líderes pelos quais não se importarão de cuidar do desenvolvimento espiritual, do compromisso sério que suas ovelhas devem ter com Deus, não vão tratar o pecado e as ovelhas vão viver no seio de uma igreja, onde historicamente a igreja de Deus, onde tem uma doutrina boa nos seus conceitos doutrinários. Portanto, a palavra do arrependimento, a tratativa pelas almas foi escondida e inúmeras pessoas irão se perder, irão ser condenadas por não terem ouvido o verdadeiro evangelho que traz a mudança radical, que traz a mudança de vida, que faz a pessoa ser diferente, ter temor a Deus e ter um amor espontâneo e genuíno pela palavra de Deus, pelo evangelismo, pela oração e pela obra do Senhor. É genuíno, tem que ter esse amor, é uma característica do salvo. É ter intenção de mudar quando está errado e ter amor pela pregação da palavra de Deus, e ter amor e vontade de salvar almas, ser incomodado pelo pecado das pessoas e querer ajudá-las a mudar de vida dentro da igreja ou fora dela. É ficar inconformado em ver as pessoas se perdendo e ser como um inútil que não quer fazer nada na presença de Deus e trabalhar pelo seu reino. Queridos, que essa palavra fique em seu coração e que toque na alma de pessoas
que talvez tenha se sentido ou tenha refletido nesse instante que de fato a sua vida não tem tido mudança, que está vivendo em pecado e em prática sem arrependimento e que essa pessoa de fato precisa de mudança. Quem sou eu para falar isso? Não sou melhor do que ninguém, cometo pecados, cometo falhas também, mas que viemos trazer as palavras, que viemos refletir na palavra de Deus para ver se cada dia nós estamos lutando para ser uma pessoa melhor, orando a Deus, pedindo pela misericórdia de Deus, para que o Espírito Santo venha nos ajudar a mudar de vida. Porque somos salvos pela graça por meio da fé, é um dom de Deus, mas temos que ter nossa responsabilidade espiritual de nos desenvolver, crescer, conhecendo Deus, no conhecimento de Deus, na submissão da sua palavra e na oração. Que Deus abençoe. Essa palavra não é para confrontar ninguém individualmente, mas é um alerta para todos os amados ouvintes e todas as igrejas do Senhor. Que Deus abençoe as nossas vidas no nome de Jesus. Amém.